Pessoal, muito bem-vindos a mais um Mais Vale, um projeto da SECRE, em parceria com a Rádio e TV Imprensa, para debater novos caminhos para o desenvolvimento e a integração do Vale do Paraíba, por meio, principalmente, da atividade industrial, uma das vocações da nossa região. E, mais uma vez, nós vamos tratar de educação, só que agora com foco na educação fundamental e também pensando em como construir um processo que permita novas possibilidades aos estudantes, sempre focadas principalmente no trabalho, mas não apenas no emprego, mas também em formas de estimular esses alunos a ter uma mentalidade empreendedora, né? Pensar em como eles podem também ser donos dos seus próprios negócios e fazer isso com bastante consciência e de uma forma que permita que esses negócios prosperem, porque se cada um dos negócios prosperar, a região prospera e se desenvolve. Bom, eu sou o Rui Gonçalves, vocês me conhecem, e comigo está aqui o Bruno Frossard, diretor da SECRE, que tem nos acompanhado também nesses projetos, nesses episódios do Mais Vale. E hoje o nosso convidado é o secretário de Educação de São José dos Campos, Jones Santos. Pessoal, uma boa noite para vocês, bom dia, dependendo do horário que as pessoas estão assistindo a esse vídeo nas nossas redes sociais, e boa tarde para quem nos acompanha na Rádio TV Imprensa. Quero começar perguntando para o Jones. Jones, qual que é o desafio de educar hoje? A gente sabe quais são os problemas, né? As pessoas comentam muito os problemas da educação, mas pouco se fala dos desafios. Como é que é esse desafio diário de colocar aí nesses estudantes esses estímulos para que eles se tornem trabalhadores com visão empreendedora, sejam eles empregados ou donos dos negócios? Obrigado pela sua participação, Jones. Oi, Rui, eu que agradeço a oportunidade, agradeço também a SECRE, né, a possibilidade de estar aqui batendo esse papo com vocês. Bem, eu acho que assim, a gente precisa pensar os principais desafios, né, a gente não pode desconsiderar que a nossa sociedade está passando e está aí no meio, né, a gente não sabe se bem no meio, bem no fim, enfim. A gente sabe que já faz um tempo e nós gostaríamos que tivesse acabado, que é a realidade da pandemia. Então, a gente precisa ter clareza de que a educação básica no Brasil ela vai ter uma outra configuração, ou pelo menos ela vai assumir desafios outros depois de tudo isso, né? Já tem assumido ao longo do ano de 2020, 2021, então nós estamos num período, né, de adequação mesmo dos nossos protocolos, daquelas questões pedagógicas que outrora eram já bem equacionadas e que agora precisam ser retomadas. Então, acho que um grande desafio contemporâneo da educação é esse ajuste, essa adequação para além da pandemia. Uma outra questão que aí a gente já está vivendo isso há algum tempo, a pandemia vai acentuar, mas é um fator que eu diria que é até independente, é o fato de que nós temos uma geração nativa digital chegando nas escolas, né? Nós temos crianças com 6 anos e é uma geração que, quando nasceu, já existia o WhatsApp, já existia a rede social, já existia um uso bem intenso da internet, uma geração que vai crescer com a indústria 4.0, a geração que vai crescer com a internet das coisas. Então, é uma geração diferente. E ela traz um grande desafio. Ela aprende de um outro jeito e ela traz outras demandas. Então, nós precisamos também ter esse desafio. E um terceiro desafio que eu julgo ser muito importante é a necessidade sempre latente na educação pública no Brasil, que é a valorização e o investimento na formação dos professores. Né? A gente faz educação com o professor. É o professor que é a ponta da lança e cada vez mais investir na formação desses professores é algo estratégico e de grande importância. Eu costumo dizer, eu venho da iniciativa privada também, que é o professor que entrega para o cliente o que a gente promete como política pública. Então, eu elencaria esses 3 grandes desafios. Essa modelagem e adequação diante da pandemia, entender e atender bem essa geração digital que está chegando até as escolas e investir cada vez mais na formação do professor. Você acabou me dando aí a deixa para a pergunta seguinte, que eu já estava imaginando aqui, que era justamente o impacto da pandemia sobre os estudantes, que se tem uma parte da população que foi muito impactada no seu processo de desenvolvimento, são os jovens que estão nas escolas. Esses daí tiveram uma perda que vai dar um trabalho muito grande de ser reparada. E aí, como é que faz? Como é que vocês estão pensando
nas formas de conseguir compensar esse tempo todo em que as aulas foram remotas para alguns e para outros nem isso conseguiram por dificuldades de acesso à internet e até mesmo a dispositivos de conexão. Como é que vai ser esse desafio? Olha, Rui, quando eu tenho oportunidade de falar sobre isso, eu gosto de resgatar uma questão, né? Nós interrompemos no Brasil inteiro, em São José também não foi diferente, as aulas presenciais por uma necessidade sanitária de resguardar vidas e de priorizar um momento que a sociedade tinha, onde, naquele momento, nós precisávamos abrir mão das aulas presenciais. É bem verdade que o Brasil suspendeu aulas por um longo período, um dos países que mais manteve escola sem atendimento presencial. São José voltou, foi a cidade da região que voltou já no início do primeiro semestre. Nós somos a primeira cidade da região, se não do Vale do Paraíba, a retornar com aulas presenciais, com o objetivo de minimizar esses impactos. Então, nós precisamos entender que o sacrifício que foi feito na educação no Brasil foi em prol de uma sociedade. E a superação dos impactos da pandemia na educação também é uma missão dessa mesma sociedade. Então, a escola ela não pode se isolar desse contexto da sociedade, né, especificamente em São José, mas também no estado e no país, e ela precisa co-dividir a responsabilidade, né, com os diversos atores. Então, os governos, as famílias, o empresariado, todos nós temos um grande desafio como sociedade, que é retomar os níveis pré-pandemias de ensino o mais rápido possível. Aqui em São José, nós lançamos um compromisso de campanha do prefeito Feliz de lançar o programa Recupera. Nós admitimos, contratamos 100 professores, 2 por escola. Já desde o mês de março, as nossas escolas estão abertas aos sábados para plantão de dúvidas. Realizamos aglutinação de currículo, colocamos toda a rede municipal em recuperação paralela, ampliamos a recuperação intensiva, estamos com um grande projeto de superação dessas dificuldades. O que a gente tem visto alguns especialistas falar é que isso é um problema de cauda longa, né, que vai se arrastar por muitos anos ainda na educação. A nossa missão é encarar isso com seriedade, compartilhar isso com as famílias, apoiar os nossos professores que têm se desdobrado para entregar o melhor para os nossos alunos, e eu acredito que juntos nós vamos conseguir sair dessa situação tão desafiadora que é conseguir minimizar os impactos da pandemia na vida dos nossos alunos. Você falou uma palavra agora para encerrar que ela é super relevante para nós, é o juntos, né? Esse processo de desenvolvimento que a gente vem tratando aqui desde o primeiro programa é um projeto que não é feito por um ou por outro, ele precisa ser feito por toda a sociedade. E aí você demonstra o quanto é importante essa união, né, da sociedade, no entendimento dessa dificuldade pela qual os estudantes passaram em função da pandemia, e que agora eles precisam que a sociedade toda olhe para eles e permita que essa recuperação desse tempo perdido, né, possa ser feita de uma forma de minimizar esses prejuízos no processo de educação. E aí eu jogo a bola para o Bruno, porque eu sempre jogo para o Bruno a bola mais torta possível para desafiá-lo a trazer aí o olhar bastante crítico para isso. Bruno, a gente sabe que hoje já está difícil você preencher as suas vagas. Você mesmo, né, já disse que é muito difícil preencher as vagas oferecidas pelo setor industrial em São José dos Campos. E a gente certamente, lá na frente, a gente vai começar a sentir um pouco dos gaps que ficaram ao longo desse processo que a pandemia acabou impondo. Como é que a gente pode pensar num desenvolvimento para a região e desdobrar isso para o país, sabendo que a gente vai carregar também esses problemas por muitos anos? É um desafio, né? É muito complicado falar sobre isso ou pensar isso junto, né? Antes de mais nada, é um prazer estar contigo, estar com o secretário Jones. Eu acho que é o seguinte, a gente tem uma dificuldade grande de contratação, e isso é um fato. As empresas, de maneira geral, elas têm dificuldade de contratação que vai desde o cara absolutamente bem formado, né, nas boas escolas, boas profissões, né, como as profissões mais simples, né. A gente tem uma dificuldade de contratar de serviço a outras funções. Isso é geral, né. Eu tenho uma certa na minha empresa, por exemplo, a gente tem
uma fábrica em São José e tem uma fábrica em Recife, e essa situação ela se repete, né? É um desafio. Eu não sei por onde começar para falar isso, mas eu concordo com a tua palavra em relação aos juntos, né? A gente tem dificuldade de contratar, às vezes, gente que mal consegue ler ou mal consegue fazer alguns cálculos básicos, né? E nas duas unidades, né? Ou seja, isso é um problema nacional. Quando a gente vê o resultado do PISA no país, é uma situação que deixa a gente bastante preocupado. Não só preocupado com o problema que a gente tem hoje, mas com o que está por vir, né? Então, quando a gente para pensar isso e a gente olha a situação do que aconteceu da pandemia, o desafio que isso impôs para as autoridades públicas, né? As autoridades de governo, nossa, é um desafio muito grande, né? Isso que o Jones mencionou, eu não sabia, fico contente, Jones, de saber que foi iniciado esse programa com as escolas aí para recuperação, né? Eu tenho sobrinhos que estudam na escola particular e tenho sobrinhos que estudam na escola pública, né? Minha sobrinha, uma das minhas sobrinhas, assim, que está na escola pública, ela sentiu teve alguns déficits, né? E agora é o seguinte, quando a gente para pensar, particularmente as pessoas que estão em posições mais periféricas, né? Eu imagino que o desafio seja muito maior, porque enquanto, às vezes, a gente tem o apoio da família, né? Eu conheci, algum tempo atrás, numa iniciativa de uma reforma de uma creche, né? Que quando você começa a olhar, assim, nas regiões mais periféricas, muitas vezes a criança tem a mãe, mas não tem o pai, né? Aí, de repente, foi onde eu comecei a perceber que a figura, por exemplo, das creches, dos SECOIs, eles são absolutamente fundamentais até antes do processo educacional, mas para o processo de formação cidadã, né? Porque se você não tem uma creche onde a mãe deixar a criança, ela vai ficar na rua, né? E aí, numa situação como essa de pandemia, em que tudo ficou extremado, né? É um desafio que eu não sei exatamente por onde começar, mas eu acho que, Jones, o caminho realmente é a gente pensar juntos, né? E aí eu volto para você, Rui e Jones, o que a gente pode pensar juntos, né? Quais são as iniciativas que eventualmente a gente pode pensar juntos da iniciativa privada com o poder público, né? Puxa vida, existem ações que a gente pode tomar juntos, porque eu entendo, Rui, quando você faz essa colocação, que tanto a gente tem um problema de curto prazo, né? Que o Jones colocou de uma maneira muito legal como um problema de cauda longa, que significa que esse problema ele vai se estender durante todo o ciclo de formação das crianças, né? Jovens, né? Mas a gente também tem um problema que está acontecendo agora, né? Que vai se acelerar durante esse processo, que é a questão das novas tecnologias. Como fazer para preparar esses futuros profissionais para ingressar, né, nas empresas? E quais vão ser essas novas empresas? Que é um outro desafio, né? Então, eu entendo isso como um desafio muito grande, mas eu acho que é um desafio que, de fato, a gente precisa conversar e pensar para ver em que medida a gente pode somar, pensando o poder público, a sociedade civil organizada e a iniciativa privada. Então, vamos fazer um grande exercício aqui de pensamento, que nas empresas a gente chamaria de brainstorming, e eu acho que os pontos que a gente tem que pensar são efetivamente curto prazo e longo prazo, né? E aí o curto prazo, a gente sabe que é muito mais fácil para você tratar dentro do ambiente político, porque é muito fácil para um político eleito tomar medidas de curto prazo, porque para ele é bom, porque ele pode apresentar isso na próxima eleição, para tentar uma reeleição ou para seguir aí seus projetos em outros níveis. E o projeto longo, né, aquele que ele vai começar, mas ele não vai entregar, tem que ser reconhecido pela sociedade, né? E esse tipo de coisa também tem que ser reconhecido que o político fez, porque senão não vai ter valor, né? Senão não vai ter valor e a gente vai ficar sempre vendo só projeto de curto prazo. Agora, Jones, é mais fácil, imagino, sim, você ter uma aprovação dentro
da esfera pública, dos projetos mais imediatos, né? Como é que é o processo, então, de convencimento daquelas ações que vão levar anos para aparecer e que, no final das contas, talvez elas nem sejam visíveis, porque elas vão estar tão enraizadas dentro da sociedade que as pessoas vão dar como natural. Como é que é isso dentro da administração pública e como é que a gente pode trabalhar para que efetivamente o que precisa ser feito seja feito independentemente do prazo de entrega? Sabe, Rui e Bruno, a maior parte das pessoas, né, não tem conhecimento do detalhe do funcionamento da administração pública e, de certa forma, também não entende as minúcias da educação pública no Brasil. Então, nesse sentido de política de longo prazo, assim, hoje o que a gente tem no Brasil em termos de educação pública, ela ainda está aquém do que nós gostaríamos. Ela ainda deixa a desejar, no geral, né, do país, da cidade, do estado, deixa a desejar o que nós, como cidadãos, gostaríamos. Mas a gente precisa também reconhecer os avanços conquistados ao longo desses anos, né? Então, a possibilidade de nós termos uma garantia constitucional que define a educação básica como um direito da criança, do adolescente e do jovem, e uma responsabilidade do Estado e da família, é algo que, ao longo desses anos de Constituição, trouxe uma certa solidez para a manutenção da educação como política pública. A própria LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, onde vai dizer que os mínimos constitucionais também, na necessidade de investimento de 25% dos recursos próprios na educação, a necessidade da remuneração mínima para o educador, pelo menos no país, a gente sabe que ainda está distante de ser o que talvez merecesse e o que nós gostaríamos de exercer como salário para o profissional de educação no Brasil de modo geral. Então, eu vejo que esses instrumentos, eles nos trouxeram até aqui, né? É verdade que nós queremos chegar mais além, e para isso nós precisamos, como sociedade, manter essas conquistas que foram importantes ao longo dos anos e ser ousados, né, como sociedade. Nós precisamos, como nação, fazer uma escolha, né? Mais uma vez eu vou usar aqui a metáfora da pandemia. Alguns países fecharam determinados segmentos e mantiveram a educação funcionando. Em outros países, nós vimos que a educação não foi priorizada como poderia ter sido. Então, isso vai, ali na frente, se configurar em resultado de aprendizado, de desenvolvimento. Eu acho que nós, como nação, temos uma grande responsabilidade de dizer que nível de educação que nós queremos. Eu quero aproveitar aqui também e fazer uma ponta aqui no que o Bruno falou, da questão das crianças, né, dos jovens em situação de vulnerabilidade. Se todos nós fomos impactados pela pandemia, quanto mais as famílias, as crianças, os adolescentes mais vulneráveis. Eu venho de uma realidade, né, eu quero contar um pouquinho aqui da minha história, se vocês me permitem. Eu fui aluno da rede municipal, então recentemente eu visitei todas as 163 unidades escolares da secretaria, e eu comecei a minha visita pela escola onde eu estudei, a Escola Municipal Posidônio José de Freitas, lá no Galo Branco. Eu fui aluno da rede, eu fui aluno da Fundas, e aí, ao longo dos anos, o que a gente vai percebendo? Qual a grande diferença entre a criança, o jovem em situação de vulnerabilidade, e a criança e o jovem que não está em situação de vulnerabilidade? A grande diferença é a quantidade ou a possibilidade de oportunidades que nós conferimos para essas crianças, adolescentes e jovens. Porque, no fundo, em termos de potencial, todas têm o mesmo potencial. São jovens que têm talentos, que têm limitações, crianças que têm talentos, que têm limitações. Então, eu penso que, como cidade, né, São José tem se feito, ao longo dos anos, uma cidade de oportunidades. E isso é muito importante, né? Todo cidadão joseense que quiser realizar seus sonhos precisa ter essa oportunidade. E esse é o papel até mais filosófico da educação, né? Construir pontes para que o sujeito possa realizar seus sonhos. Eu acredito que, com essa mentalidade, São José tem ótimos índices educacionais, né? Nós somos o melhor IDEB entre as cidades com mais de 500 mil habitantes. Hoje, isso é um número que talvez a maior parte das pessoas nem consiga, faz parte do seu meio de relacionamento, os números do IDEB, né? Mas hoje nós temos nos anos iniciais 7,1 e temos nos anos finais 5,9.
nós estamos acima da média do estado de São Paulo e somos a cidade com melhor IDEB entre as cidades com mais de 500 mil habitantes. Tudo isso porque a gente se propôs a ser uma cidade de oportunidades. Eu acredito que esse caminho é um caminho muito importante para ser mantido em São José, independente do momento político ou da opção governamental. A gente precisa entender a cidade como um lugar que está para além de uma administração de 4 anos, de 8 anos, né? Nós escolhemos viver aqui. Aqui nós queremos educar nossos filhos, fazer os nossos projetos, realizar nossos sonhos. E a educação faz parte de tudo isso. O Bruno trouxe a questão da creche, né, como uma necessidade. Primeiro, porque permite que a mãe, em especial, possa trabalhar tranquila, sabendo que o filho está sendo bem cuidado. O outro ponto que é importante da creche é que ela não é simplesmente um local para deixar crianças enquanto a mãe trabalha. A creche faz parte do sistema de educação. Então, pensando nesse desenvolvimento que a gente precisa oferecer para a região como um todo, como é que é a sua visão em relação à oferta de creches e creches efetivamente que possam oferecer todo aquele conjunto de serviços que vai desde aquilo que você oferece para a criança, nos aspectos educacionais, nutricionais, inclusive, até a possibilidade da creche ter um horário que atenda a toda e qualquer necessidade de um trabalhador que pode precisar sair muito cedo de casa e voltar muito tarde. Como é que estão os planos para focar nisso dentro desse projeto de desenvolvimento, Jones? Rui, excelente pergunta, viu? Acho que eu gosto muito de falar de educação infantil. Aqui para nós, né, na educação, a gente já não usa mais o termo creche, sabe? E eu vou explicar um pouquinho o porquê dessa mudança. Basicamente, o cuidado das crianças, né, na primeira infância é uma política pública que nasce no Brasil na assistência social e, em dado momento, essa política pública ela migra da assistência social para a educação. Então, na educação, o conceito que nós aplicamos é o conceito de educação infantil, né? Então, a gente considera, nós sabemos da necessidade social das famílias, da necessidade de deixar as crianças, mas a nossa prioridade, né, ela vem no desenvolvimento educacional dessas crianças. Então, na nossa mentalidade, a prioridade é o desenvolvimento, é a formação, é a estimulação dessa criança, é a promoção da primeira infância e temos também a sensibilidade social para entender a necessidade das famílias para que possam trabalhar. Então, a educação infantil, ela em São José, ela tem um nível de qualidade extraordinário. Eu gostaria até de convidar, se vocês quiserem agendar uma visita conosco, visitar as nossas unidades de educação infantil. Muito provavelmente você vai encontrar poucas unidades de educação infantil particulares com um padrão de atendimento melhor do que o padrão de atendimento das unidades da Prefeitura de São José. E isso é um legado. Só para você ter uma ideia, Rui e Bruno, a primeira unidade de educação infantil do município, ela tem aproximadamente 45 anos. Você imagina uma cidade que há 45 anos já iniciava a sua preocupação com a educação infantil. Então, é algo que tem realmente sido muito estratégico na nossa cidade. Qual que é o momento que nós estamos, né? O prefeito Felício, na gestão passada, né, no seu primeiro mandato, ele assumiu o compromisso com a sociedade joseense de zerar a fila de creche. Então, hoje, nós conseguimos ofertar para todas as crianças que procuram uma vaga de creche, a gente consegue dar essa oportunidade para cada joseense ali entre 0 e 5 anos, que é a idade da educação infantil. Importante dizer, muitas vezes nós não conseguimos oferecer naquela escola onde a pessoa tem preferência, e eu entendo que tem a necessidade do período integral, mas a gente garante, no mínimo, uma vaga no período parcial, que a gente entende ser aquela prioridade para o desenvolvimento da criança. Então, veja, encontrar uma cidade do porte de São José dos Campos que tenha conseguido sanar a realidade das filas da creche é uma grande conquista para a nossa cidade. E quando a gente passa, então, sobre os aspectos do trabalho, ele deixa de ser uma obrigação do município, porque quando a gente começa a pensar efetivamente sobre a abordagem profissional mesmo, a gente está falando de
de estudantes que já não estão mais nos anos iniciais, já estão nas séries finais, talvez, do ensino fundamental e principalmente no ensino médio, que não está na mão dos municípios, né? Como é que a gente consegue tocar isso, Jones? Olha, Como é que a Rui, prefeitura consegue, né, sim, interferir nisso, né? não, sem dúvida. Olha, acho que é uma questão que a gente precisa desmistificar. Nós temos visto recentemente um clamor quase, né, para que a gente tivesse uma flexibilização da idade para que os jovens possam trabalhar. E quando eu vejo esse movimento na sociedade, o que eu percebo? Que no fundo, a gente não quer que uma criança, uma adolescente de 12, 13, né, 14 anos, até 14 anos a lei já permite hoje com algumas restrições, ou com 10, 11, 12 anos, que ele deixe os seus afazeres próprios da sua idade para ter um compromisso profissional. Então, o que eu percebo? Que a sociedade deseja que o trabalho seja inserido na vida dessas crianças, desses jovens, como um valor. E para que ele possa fazer parte do cotidiano, na vida dessas crianças, desses adolescentes como um valor, não necessariamente ele precisa ter um emprego aos 10, aos 11 ou aos 12 anos. Então, nós, na educação, fazemos um trabalho para que o valor do trabalho seja reconhecido. Então, por exemplo, nós temos o programa de educação empreendedora, né? Através da pedagogia dos sonhos. Tudo isso vai trazendo para esse jovem a perspectiva de que é através do esforço, é através do trabalho, e que para muitos esse trabalho é sinônimo de empreender, né? Que ele vai conseguir realizar seus sonhos. Nós temos o projeto também, as startups educacionais. Então, essa é uma realidade que o município toca, que ele já, desde o ensino fundamental, vai trazendo para a nossa cidade, né, e para as crianças atendidas na rede municipal, essa questão do valor do empreendedorismo e o valor de conquistar os seus sonhos através da possibilidade do trabalho. Paralelo a isso, o município também tem algumas iniciativas de educação profissional. Então, quem está nos ouvindo, e se não for de São José, nós temos em São José uma fundação municipal, a Fundação L. Augusto de Souza, uma fundação municipal com mais de 30 anos, mantida com recursos municipais, inteiramente mantida por recursos municipais, e que é dedicada a atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e a iniciação profissional dessas crianças, adolescentes e jovens. Então, a Fundaz hoje atende mais de 5.000 adolescentes e jovens. Eu fui aluno da instituição, então eu tenho na minha vida esse depoimento. E a Fundaz também, ela é a mantenedora do CEPAS, que é o Centro de Educação Profissional L. Augusto de Souza. Então, o município também custeia a formação técnico-profissional de pelo menos 500 jovens por semestre, para que possa abastecer, né, com mão de obra qualificada, as empresas da região, abastecer no sentido de ter mão de obra disponível. A gente sabe que sempre a demanda é alta, né, mas é um trabalho importante também que a prefeitura faz com recursos próprios. Então, junta-se a isso a existência de SENAC, de SENAI, né, o programa Qualifica da prefeitura, que tem o foco prioritariamente em jovens. Então, tudo isso vai criando um cenário onde aquele jovem que quer ter uma qualificação profissional em São José, ele consegue encontrar as oportunidades. Bruno, vou jogar mais uma bomba na sua mão, porque ao longo desses nossos encontros eu tenho me especializado nisso, e a gente está trazendo o Jones, que pode contar como é que uma cidade do porte de São José dos Campos, com o perfil de São José dos Campos, seja sob o aspecto econômico quanto social, pode fazer pela educação. Mas isso não são todas as cidades que podem fazer, e nós temos empresas, a gente tem o setor produtivo instalado em todo o Vale do Paraíba. Como é que você, que representa um desses segmentos, que é o segmento industrial, consegue avaliar aí a capacidade que os municípios têm de influenciar na chegada desse profissional até os postos de trabalho com a melhor qualificação possível? Deve ser muito desigual, né? É muito desigual. É uma situação completamente heterogênea, dependendo da função. Aliás, quanto mais especialista, quanto mais especializada, quanto mais demanda a educação, mais difícil é a gente contratar, né? Eu acho que a gente tem um desafio, que não é um desafio pequeno nisso. Acho que correlato a essa sua pergunta, Rui, eu estava pensando aqui, eu
me sinto um tremendo de um privilegiado, porque assim, eu pude estudar numa das melhores escolas do mundo, na Universidade de Oxford, na Inglaterra. E lá, ela é uma das melhores do mundo, mas o que ela faz? Ela pega os melhores alunos do mundo e prepara com o que tem de melhor os melhores. Mas e aí, como é que você pode fazer para que a educação ela possa chegar naquilo que o Jones colocou como ah, dar oportunidade para os talentos, né? Eu acho que isso envolve uma disrupção, a gente repensar a educação de uma maneira muito mais pesada, eu diria. E eu falo não como na ótica de especialista, longe disso, mas eu penso como consumidor de mão de obra na indústria. Eu penso, e ao mesmo tempo, como quem passou por um processo desse, né? Eh, Vejo, por exemplo, uma das coisas que estão acontecendo, né, os massive online courses, né, os ah, cursos de internet de aulas massivas, né? Puxa vida, um negócio tão interessante. A internet, de repente, abriu para a gente uma possibilidade altamente interessante de a gente dar escala para o que tem de melhor, né? Em termos de didática, em termos de estrutura para as pessoas. Mas aí eu fico imaginando, por exemplo, na esfera do município, como fazer quando, de repente, uma família tem 5 filhos e tem um único celular? Pior, né, quando esse celular ele não tem um plano de dados para poder acessar, né. Hoje, notebook, computador é uma coisa que a gente tem uma certa limitação, mas o celular tem mais de um por pessoa no país, em tese. Mas e aí, como é que a gente faz para chegar, né? Então, assim, outra coisa, eu como, indústria, eu sinto que às vezes a gente tem um gap não só na base, mas um gap entre justamente, a base e o ensino médio, né. A gente fala da educação, né, fundamental que a gente está falando: "Puxa, São José a gente tem, uma qualidade de excelência", como o Jones falou, em relação à educação fundamental, mas como a gente faz? E aí como fazer essa articulação em relação ao Estado com a educação para o ensino médio, né? Como fazer para qualificar essas pessoas para que elas possam de fato chegar às empresas, né? Porque não adianta a gente pensar em educação empreendedora se as pessoas não souberem matemática, né? Não só o básico, mas poxa vida, eu consegui de uma maneira minimamente articulada, né? Ah, ler um texto e ter a capacidade de compreensão de texto, né? Então, assim, eu enxergo aí alguns gaps, Rui, no que você colocou. É muito difícil contratar. Por um lado, tem algumas iniciativas muito legais que estão acontecendo nesse momento, né? A gente recentemente esteve discutindo, né, com a prefeitura, a possibilidade de integrar prefeituras do Senai e várias instituições de as vagas que tem de cursos gratuitos, né, num num único portal. A prefeitura já tem uma iniciativa como essa, né, e a gente estava discutindo a possibilidade da gente estender isso para as outras vagas que não sejam só as vagas, ah, da oriundas do governo municipal, mas assim, poxa, Senai, Senac, enfim, o que existe e conseguir divulgar isso de uma maneira mais forte. Mas por quê? Para a gente poder contratar e dar emprego para as pessoas, né? Por outro lado, muitas vezes quando a gente consegue então divulgar uma vaga, aí a pessoa chega lá, de repente tem uma fila, mas de repente no meio dessa fila de um monte de gente querendo trabalhar, de repente a gente vê que algumas capacidades muito fundamentais elas não estão cumpridas ali. Isso é frustrante por um lado e ao mesmo tempo encarece o processo e a gente muitas vezes deixa de gerar valor econômico na própria região. Muitas vezes acontece a situação de uma pessoa vir, poxa vida, de repente, na minha empresa em São José, tem alguns funcionários que vêm de Santa Branca, né? Vêm de outros locais, mas será que não conseguiria ter
gente ali no entorno que esteja procurando emprego, né? Como é que a gente poderia fazer isso? Por exemplo, você imagina qual seria a qualidade de vida do funcionário, né, se ele conseguisse trabalhar próximo à sua própria residência, né? Qual seria o resultado em termos de geração de valor para a nossa região se a gente conseguisse otimizar esses gaps, né? Então, Rui, é desafiador o que você colocou, e é um problema. Hoje, a gente tem essa dificuldade de contratação, muitas vezes, não só pela divulgação, não só pelo perfil da vaga, mas muitas vezes pela dificuldade de conseguir localizar pessoas com essas capacidades mais básicas. Por exemplo, vagas genéricas, vagas administrativas, são muito fáceis, assim, porque são vagas para... O cara não tem nenhum tipo de formação, a gente vem e prepara. Mas, não, eu preciso de um cara que tem uma formação mais específica, então o cara tem que ter um conhecimento, seja de ordem técnica, seja de ordem de matemática, ele precisa falar bem, eu preciso escrever mais ou menos bem, aí eu tenho um gap, e aí esse é um problema. E um problema que, no final das contas, reduz a competitividade da região. E se reduz a competitividade, reduz o emprego e renda, né? Então, é um problema que se retroalimenta, né? E o que você está trazendo, você citou lá atrás a dificuldade com a matemática e que isso gera problemas de qualificação que vão dificultar o ingresso desses estudantes no ensino, no mercado de trabalho. Mas aí eu acho que a gente costuma falar muito do mau desempenho, em geral, de uma grande parcela dos estudantes em língua portuguesa e matemática, que são as duas disciplinas que são efetivamente avaliadas para fazer comparações internacionais entre países. O ranking do PISA, né, talvez seja o mais conhecido deles. Mas aí, quando a gente está falando de língua portuguesa e matemática, a gente está falando efetivamente de interpretação de texto, entender o que está acontecendo, né, com as implicações, as questões que estão envolvidas naquilo. Então, preciso ter o domínio da língua para desenvolver esse tipo de pensamento. E eu preciso da matemática não só para fazer conta, mas para ter um raciocínio lógico, né? Entender questões como uma ação e a consequência dela, formular hipóteses, né? Isso tudo está envolto no desenvolvimento do raciocínio lógico que a matemática possibilita. E, Jones, me corrija se eu estiver errado, mas quando eu falho nesses dois pilares, eu falho nos pilares fundamentais da formação da sociedade, seja na formação da sociedade para o trabalho, seja ela na formação da sociedade para o convívio e para o desenvolvimento, né? Não é isso mesmo? Olha, Rui, a necessidade e a importância, né, tanto do letramento aí, tanto no português como na matemática, né, o uso dos códigos, enfim, é de suma importância, né? A gente sabe, e eu queria até aproveitar também um pouquinho, e uma fala que o Bruno fez, desse desafio da educação pública, porque ela precisa ser inclusiva, precisa ser ampla, né? Ela precisa atender públicos muito diversos. Via de regra, quando eu vou escolher uma escola para o meu filho, uma escola particular, aquele pai um pouco mais instruído, ele vai lá, olha o método da escola, a metodologia, e fala, é isso que eu quero, então ele adquire. E se porventura o aluno não se adapta, a escola se esforça, tenta fazer um processo para favorecer essa adaptação, mas dependendo do caso, fica inviável, o pai procura uma outra metodologia. E a vida segue, tanto para o aluno quanto para a escola particular. Ou se ele tem uma dificuldade, facilmente o pai de um aluno que tem a possibilidade de estar numa escola particular vai prover um reforço escolar, alguma coisa. Essa realidade na escola pública ela é um pouco diferente, né? Então, nós, na educação pública, os nossos professores são guerreiros nesse sentido, eles atendem um espectro de aluno que vai desde aquele aluno com dificuldade, ou até aquele aluno que talvez tenha alguma deficiência, alguma defasagem, alguma dificuldade, ou aquele aluno que tem uma competência mais elevada do que os outros. Então, por exemplo, São José possui um programa chamado Decolar, que é para atender alunos com altas habilidades. É um programa que o senso comum chama os alunos superdotados, né? Então, nós temos hoje em torno de 400 alunos no programa Decolar, que são alunos com altas habilidades, que nós podemos dizer assim.
Então, eu vejo um grande desafio da educação pública. A gente precisa ser inclusivo, atender os nossos alunos com deficiência. Eu publiquei no meu Instagram hoje um vídeo de um case muito interessante da rede municipal. Nós adquirimos, Rui e Bruno, um óculos de realidade artificial. Então, quem quiser entrar, pode entrar lá, Johnny Santos, no Instagram, e vai conseguir ver esse vídeo que eu publiquei hoje. Então, o óculos, ele faz, por exemplo, o reconhecimento de notas, ele lê os textos e ele fala, né, tem um foninho de ouvido no ouvido do aluno, ele reconhece a face da mãe do aluno, ele faz uma programação lá. Então, veja o tamanho da inclusão e do desafio que nós temos, né? Nós precisamos ter uma educação, o ex-prefeito Emanuel falava isso, né? A diferença de ser uma cidade, um país, um estado, uma educação para todos, e ser uma cidade, um estado, um país para cada um. Então, nós em São José temos esse desafio de poder desenvolver uma educação que seja para cada um. Aquele que precisa mais ter o apoio para ter as suas dificuldades, as suas defasagens superadas, mas aquele que quer voar mais alto e chegar mais longe também tem que ter nosso apoio. Prova disso, né, é que assim, eu sou um otimista por conceito, por convicção. É que a gente tem em São José um grande número de empresas se achegando, até porque a nossa condição de mão de obra, ainda em que pese todas as dificuldades, ainda é muito melhor do que a média, né, do Brasil. A gente sabe, né, das dificuldades que tem, mas São José tem caminhado bem nesse sentido de investimento, né, tanto na formação profissional como na formação educacional. Jones, agora a gente está falando bastante de São José dos Campos, mas esse não é um problema de São José dos Campos e não é um problema do Vale do Paraíba, ele é um problema do país como um todo. Do país como um todo. E você, como gestor público atualmente, você consegue entender que nos fóruns que estão discutindo esses temas que a gente está tratando aqui, porque a gente não está inventando a lâmpada, isso está dado e não é de hoje, né? Nos fóruns que estão discutindo esses temas, as diferentes regiões do país, os diferentes estados, os diferentes municípios, conseguem ter a mesma percepção, o mesmo entendimento de quais são as necessidades e conseguem, entendendo isso, criar condições para aplicar isso localmente, dentro da sua realidade, porque a gente sabe da dificuldade que é adequar grandes políticas nacionais a um país tão diverso como esse. Mas a gente sabe que nem toda a prefeitura tem profissionais qualificados e exemplos como você que passaram por tiveram toda essa jornada desde a infância porque foram alunos, né? Então você tem uma visão muito mais integral sobre tudo isso. Mas como é que está a qualificação desses gestores na busca de solucionar esses problemas? Olha, Rui, eu tenho diálogo, né, diário, constante, com diversos secretários aqui da região, sobretudo, mas também do estado de São Paulo, através da Undime, né, que é uma associação que nos representa. O que eu percebo é um grande esforço, né? Eu vejo nos profissionais do serviço público muito empenho, muita dedicação. Sem dúvida, eu já trabalhei também em cidades muito pequenas, né? Não trabalhei apenas em São José, tive a oportunidade de trabalhar em algumas cidades bem pequenas. Lógico que é um outro desafio, né? Perdão. Pensar, por exemplo, uma cidade com 4 mil habitantes, que tem uma escola no centro da cidade e muitas escolas rurais, né? Então, é uma outra realidade, é um outro desafio. Eu acredito que nós, gestores públicos, sempre temos que nos esmerar e nos esforçar para buscar qualificação, para buscar aprendizado, para buscar melhor performance. Mas eu tenho visto esse empenho, né? É lógico que existem problemas, que, como a gente falou lá no início da nossa conversa, que estão para além de um período de curto prazo ou de médio prazo, 4 anos, vamos dizer assim, que seria o período de um mandato. Então, a gente vai precisar cada vez mais investir em políticas públicas de médio e longo prazo. Para isso, nós vamos ter que conseguir fazer uma alternância de pessoas nas posições de decisão com o mesmo padrão de qualidade profissional, né? E, na medida do possível, a manutenção dos propósitos das políticas públicas para além das preferências ou das bandeiras, mas decidir o que a gente quer como sociedade. Acho que nós crescemos bastante como profissionais da educação durante a pandemia, aprendemos muito, né? E temos muito a aprender. Então, eu acredito que
os próximos anos serão muito produtivos, né? Tanto no setor público como, de modo especial, na educação, porque acredito que o pessoal ganhou uma energia extra aí para a gente conseguir entregar melhores resultados cada vez mais para a população. Jones, posso fazer uma pergunta? Acho que, fique à vontade. Jones, como funciona essa integração entre o poder público local, o Estado e a União, no que diz respeito à educação? Porque você falou sobre educação como política pública, não como uma política de governo, mas como uma política de Estado, se eu entendi bem, né? Para isso acontecer, obviamente, a gente precisa ter uma integração. E, por exemplo, né, do ponto de vista das responsabilidades, né, o município tem responsabilidade pela educação fundamental, mas o Estado ele vem na sequência e a gente vê às vezes uma diferença em termos de qualidade de um nível para o outro, né? Então, muitas vezes o aluno é o mesmo aluno que está no ciclo básico, né, para o próximo nível, e de repente ele tem um gap de qualidade. Como fazer para ter essa integração e para levar isso mais à frente? E não só, eu queria ouvir, se você me permite, não só que você nos ajudasse a entender como acontece hoje, mas o que pode ser melhorado, na sua visão? Tá, joia. Então, acho que é muito interessante a pergunta, porque esses dias eu precisei explicar para uma pessoa o funcionamento dessas competências, né? O que compete ao município, o que compete ao Estado, de modo especial na educação básica do município. Então, assim, vou explicar a realidade de São José, tá? Porque ainda tem uma outra particularidade, que isso que eu vou explicar em uma outra cidade, dependendo da configuração dessa cidade, desse município, ainda pode ser diferente. Acreditem vocês ou não, né? Nós ainda temos muitas realidades distintas, tá? Mas, via de regra, nos municípios, a educação infantil é de responsabilidade do município. Então, em São José, toda a educação infantil pública, ela é de responsabilidade da prefeitura. Então, hoje, nós temos um grande número de escolas de educação infantil e é de nossa responsabilidade atender essa demanda. Lembrando que a educação infantil é obrigatória entre 4 e 5 anos, pré-1 e pré-2, tá? No caso de São José, a educação, o ensino fundamental, que vai Fundamental 1, do 1º ao 5º ano, e Fundamental 2, do 6º ao 9º ano, em São José, ele é compartilhado com o Estado, tá? Então, é mais ou menos 50-50. 50% dos alunos dessa faixa etária são atendidos pelo município, em torno de 50% atendido pelo Estado. E o ensino médio, né, em São José, o ensino médio é especificamente demanda do Estado, do governo do Estado, né? E aí pode estar perguntando, mas o que faz o governo federal? Bem, o governo federal administra o MEC, o Ministério da Educação, que é responsável por criar, ou pelo menos deveria, né, criar todas essas políticas de escala nacional. Qual é o ponto de ligação, né, que faz a gente pensar numa política pública de Estado e menos de governo? São os conselhos de educação. Então, o município de São José dos Campos, ele possui um Conselho Municipal de Educação. Esse conselho define metas para ciclos, né, de desenvolvimento da cidade e que o órgão executor, no caso a Secretaria de Educação, precisa corresponder. Então, o Conselho Municipal de Educação tem esse papel. No Estado, nós temos o Conselho Estadual de Educação, que trabalha essa articulação na escala estadual, e a gente tem o Conselho Nacional de Educação. Então, por exemplo, a possibilidade de ter aulas não presenciais esse ano foi criada por uma resolução do Conselho Nacional, ratificada por uma resolução estadual e foi novamente adaptada por uma resolução do Conselho Municipal de São José dos Campos. Então, é dessa forma que a gente se organiza. Lembrando que, dependendo da cidade, tem uma certa diferenciação, né? Bem, aí a minha opinião, eu acredito que assim, a gente precisa aprimorar os modelos, né? Não acho que a gente deveria romper drasticamente com o modelo existente, mas eu acho que a gente precisa cada vez mais aprimorar os planos municipais, o plano estadual, o plano nacional, e trazer uma perspectiva de resultado, né? A gente precisa, quem é da iniciativa privada vai saber bem disso, né? E o público aqui do programa de vocês é muita gente da iniciativa privada, é a necessidade de entregar resultados, de performance, né? Então, a política pública, ela precisa ser avaliada pela perspectiva do resultado.
A gente não pode aceitar uma política pública de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, sem perguntar, estamos tendo resultado? Então, às vezes, né, eu tive um professor na área de planejamento urbano, e que ele falava o seguinte, que às vezes, para ficar como está, as pessoas resolviam mudar, né? E parece um contrassenso. Mas você muda ali, dá uma ajeitada aqui, uma ajeitada ali, e de repente não mudou nada. Então, eu prefiro manter o modelo existente e aperfeiçoar, né? Porque aí a gente consegue focar na necessidade de resultados. A gente está falando aqui desse processo como um todo de evolução, não só da capacidade que as pessoas têm de poder acompanhar todo o desenvolvimento que a sociedade aplica nos seus processos, nos seus negócios, como também a necessidade cada vez maior que essas transformações ocorram muito rapidamente para manter esses negócios funcionando, gerando emprego, crescendo, e aí é uma coisa que a gente bate sempre na tecla. Hoje, a competição da indústria brasileira não é com outra indústria brasileira, é com uma indústria que pode estar em qualquer lugar do mundo e, portanto, você precisa usar os melhores processos, os melhores equipamentos, as melhores tecnologias. Estamos falando aí da indústria 4.0, você citou isso logo no começo, Jones. E aí a Prefeitura de São José dos Campos está trazendo a questão da educação 5.0, né, que integra diversas questões, não só a oferta da tecnologia, mas como você também aborda nesses processos todos para que os estudantes possam desenvolver essas habilidades que estão relacionadas com as demandas que a sociedade vem impondo. E, por outro lado, você precisa capacitar o seu profissional para que ele ofereça essa educação de forma adequada. Você também falou sobre a qualificação desses profissionais logo na sua resposta. Mas aí a gente tem que pensar também em como tornar esses profissionais, professores principalmente, capazes de absorver esse conhecimento dessa tecnologia que está fora, na maior parte das vezes, do universo deles. A gente está falando de coisas que nós mesmos, mais velhos, já temos dificuldade de acompanhar muitas vezes, né? Então, como é que você consegue garantir que quem forma tenha a formação adequada e esteja rapidamente apto a fornecer essa formação a cada vez que a gente precisa de novas tecnologias serem incluídas, de novas formas de abordagem, de novos elementos que precisam ser oferecidos para esses estudantes? Rui, bacana, né, a oportunidade de falar um pouquinho sobre a educação 5.0. A proposta do programa de educação 5.0, algumas pessoas que são ligadas à indústria me perguntam, pô, mas peraí, vocês estão querendo dar um passo para além da indústria 4.0? Não é isso. É um conceito de educacional que foi criado no Japão, que ele tem como premissa se apropriar das ideias, né, as ideias mais filosóficas até da indústria 4.0, no sentido dessa sociedade mais tecnológica, dessa sociedade mais interligada, não é? E acrescentar aí esse a mais, né, para ser o 5.0, a necessidade de desenvolvimento de competências socioemocionais. Então, o que nós estamos dizendo para São José, né, foi criado um projeto de lei, isso é muito importante saber, né, seu público, né, o pessoal que nos acompanha vai gostar de saber, a cidade, ela aprovou um projeto de lei na Câmara Municipal de Vereadores que dá o pano de fundo da educação dos próximos anos. E a gente se comprometeu como cidade, né, em construir uma educação que dialogue melhor com as características do século XXI, desse mundo contemporâneo, desse mundo tecnológico. Então, trazendo a tecnologia como meio para a educação. Quando a gente fala de educação 5.0, a gente sabe que o papel principal da educação é gerar aprendizado, mas as tecnologias podem estar a serviço de tudo isso, sem esquecer a necessidade do desenvolvimento das competências socioemocionais. Então, isso é muito importante. O segundo item que eu queria trazer para vocês, para a gente poder conversar um pouco nesse sentido, como é que forma esse professor, né? Precisa entender que nós temos um choque de geração acontecendo de modo muito especial dentro das escolas também, né? Então, eu vou te contar o meu caso aqui, tá? Eu não vou falar a idade, não, deixa para depois. Mas... Você tem mais ou menos a minha. Por aí. Não, mas brincadeiras à parte, eu tenho 39 anos.
Então, assim, eu venho Eu de sou uma bem mais geração. velho. Mas vamos lá, Eu venho de uma desculpa. geração que eu vi minha mãe. A minha mãe é uma migrante nordestina do Piauí, e ela veio fazer a vida em São Paulo, como uma grande parte da população que a gente conhece, né? E minha mãe, quando queria conversar com os parentes que ficavam no Piauí, ela pegava uma ficha telefônica e que ia num telefone de uma cor específica, num horário específico, com uma ficha específica, para conseguir falar alguns minutos. Não sei se vocês lembram disso, né? Então, Lembro olha muito só, bem. não é? Eu tenho 3 filhos, um com 14, uma com 9 e uma menina com 2 anos. A minha filha de 2 anos ainda não aprendeu a falar completamente, né? Ela está ainda balbuciando algumas palavras, mas ela já entendeu que no controle da televisão tem um botão que aperta, que ativa o microfone e que se ela falar, acontece alguma coisa na televisão. Veja o salto de gerações que nós tivemos. Da minha mãe, que ia para o orelhão fazer a ligação para os parentes com a fichinha, para minha filha. Então, isso está, esse grande encontro de gerações está acontecendo dentro da sala de aula. Então, nós precisamos pegar esse professor, que é um nativo digital, e ajudá-lo a atender um aluno, né, esse professor, que é um migrante digital, a atender um aluno que é um nativo digital. Então, esse processo é algo muito importante de ser feito. Os professores estão muito empenhados, é isso que eu tenho visto, né? Então, por exemplo, os nossos professores no município, eles já têm computadores, notebooks à sua disposição há um certo tempo. E nós trocamos agora para um padrão de computador, que é o Chromebook, que é nuvem, né? Um conceito de computador mais de uso pessoal, né? E tudo na nuvem, integrado. A adaptação foi muito boa, a aceitação foi muito boa. Então, eu vejo nessa geração de profissionais empenho, esforço para conseguir tudo isso. E como que faz isso, né? Como é que a gente vai fomentar isso de uma forma mais assertiva? Então, em São José, nós criamos uma lei, e aí eu vou ser breve aqui, até para não estourar muito o seu tempo, o nosso tempo. Nós criamos uma lei que é um compromisso do prefeito de criar a escola de formação do professor. Eu sou apaixonado por essa ideia. Quando o prefeito colocou isso no plano de gestão, eu falei, olha, isso é algo muito importante para a cidade. Pense comigo, um policial, um agente de segurança, ele faz concurso público, antes dele ir operar nas ruas, né, praticar segurança pública, ele faz uma academia, correto? Ele fica ali e fica se preparando. E o professor, via de regra no Brasil, ele faz concurso público e já é jogado na sala de aula. Ele passou pelo exame admissional, foi no RH, atribuiu aula, ele vai dar aula. É assim. Então, nós criamos uma lei em São José que vai garantir para esse professor 3 meses de dedicação exclusiva, recebendo salário só em formação. Ele vai poder se dedicar a fazer até uma residência pedagógica, dedicando integralmente para conhecer a realidade da sala de aula, com professores experientes, com mentoria, para que ele possa, quando chegar na sala de aula, chegar mais preparado. Então, veja que essa é uma política pública concreta, né? Como é que a gente vai formar o professor? Faz assim, vai lá, aprova uma lei, antecipa a contratação em 3 meses, paga o salário para o professor, eu acredito que São José vai atingir novos patamares educacionais na medida que a escola de formação do professor, do educador, né, que é a nomenclatura, Escola de Professor Educador, a gente deve inaugurar no próximo mês, a primeira turma, fosse consolidando na nossa cidade. Então, dessa forma, nós vamos facilitando essa geração de professores nativos digitais migrar e conseguir atender, migrantes digitais, migrar e conseguir atender esses nativos digitais que são os nossos alunos. Eu digo, para encerrar, nós temos muitas vezes a sala de aula dos Flintstones e os alunos dos Jetsons. Para quem não acompanhou Hanna-Barbera, os Flintstones eram uma família da Idade das Pedras e os Jetsons eram uma família do futuro, das coisas tecnológicas e tudo mais. O nosso tempo está se esgotando aqui, mas eu acho que eu tenho que fazer uma última provocação, porque é um tema que me incomoda há muito tempo. E eu não consigo entender por que não se resolve isso, porque não pode ser difícil de ser resolvido. A gente tem uma grande dificuldade em que a gente que faz parte dessa conversa que a gente está tendo agora, que a gente falou da qualificação
dos profissionais que chegam no mercado de trabalho. A gente precisa ter os alunos melhor preparados. Para a gente preparar melhores alunos, a gente tem que ter melhores professores, e vocês estão falando aí de um grande esforço para investir na qualificação desses profissionais. Mas a gente tem que lembrar que que o professor de hoje foi o aluno de ontem. E que esse professor foi um aluno que carregou todas as dificuldades, sentou num banco de universidade para aprender a dar aula e voltou. Então, a gente está dizendo o seguinte, que o nosso aluno que carrega um monte de dificuldades vai para a faculdade que não corrige nenhuma delas, ou não corrige uma boa parte delas, e rapidamente joga ele de volta para o mercado de trabalho com esse monte de dificuldades. Como é que a gente quebra esse círculo vicioso e coloca a instituição de ensino superior no meio desse processo? Porque a instituição de ensino superior que forma o professor, ela tem que estar comprometida com todo mundo que vem antes dela, porque ela vai colocar de volta alguém que tem que corrigir o problema que está chegando até as portas dela. Como é que a gente chacoalha o ensino superior para que a gente tenha melhores professores formados nas salas de aulas das nossas faculdades? Olha, Rui, eu já atuei no ensino superior, né? Já atuei em alguns grupos na área de universidades. Então, assim, a gente precisa entender que a universidade particular, ela está preocupada com a qualidade da educação, ela está se empenhando ali, mas ela tem também uma questão mercadológica para ser administrada, né? E muitas vezes os cursos de licenciatura, eles não atingem, né, o faturamento que uma determinada marca pode preferir ou não. Então, eu acredito que, assim, é muito importante para nós, né, fomentar cada vez mais cursos de formação de professores e de licenciatura nas universidades públicas, né? Então, aqui em São José nós temos a UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil. Nós oferecemos a modalidade à distância diversos cursos, inclusive pedagogia, dependendo do período de oferta, né? A Universidade Federal, por exemplo, do Paraná, do Rio Grande do Norte, ela coloca o curso à disposição através da OAB e a gente oferta aqui. Então, acho que esse é um ponto muito importante, né? Nós fomentarmos e, de certa forma, estimularmos a formação dos profissionais da área da educação, né? Tanto a licenciatura como a pedagogia, seja ela qual for, sempre é muito importante para que a gente continue tendo bons professores, né? Um outro ponto que aí é só uma opinião, tá? Eu acredito muito no modelo onde quem é responsável por formar não deveria ser responsável em certificar. Eu gosto desse modelo, por exemplo, que a gente vê na profissão de direito, e aí é só minha opinião, tá? Não é só uma preferência minha que qualquer um tem direito de discordar. Onde a universidade dá o curso e ele sai bacharel em direito, depois ele vai prestar um exame para ele poder praticar a sua profissão. Isso também acontece no Conselho Regional de Contabilidade, isso acontece em alguns outros segmentos. Acho que se isso bem trabalhado, pode nos dar uma certa autonomia e independência na melhor formação dos profissionais. Eu acho que a gente está, com essa pergunta, a gente abriria um novo programa para mais 1 hora, mas a gente não tem esse tempo todo aqui. Eu vou levar em consideração que essas são as suas palavras finais e vou jogar a bola para o Bruno para ele fazer o arremate dele, trazendo essa visão do setor produtivo sobre esses processos de educação que a gente vem discutindo aqui. Bruno, se você puder fazer isso de uma forma bastante rápida, porque a gente já está com o tempo estourado. Eu entendo que a escola, não importando em qual nível ela se encontra, isso também é um ponto importante, né? Então, eu espero realmente que a gente, como país, né, não só como município ou como estado, né, a gente consiga avançar. Isso é uma demanda que, se a gente não conseguir equacionar juntos, todos nós vamos sofrer, né? Então, Rui, obrigado pela oportunidade. Jones, um prazer também. Espero que essa possa ser a primeira de várias conversas aí que a gente possa ter, não só para discutir de maneira aberta, mas que a gente possa realmente construir juntos, né? E para também adicionar uma única coisa, muitas vezes o gap ele é tão grande que a iniciativa privada, a sociedade civil organizada, elas entram nessa equação, né? E a gente, por exemplo, na SECRA, a gente tem uma série de parcerias, Senai,
enfim, várias instituições para a formação de mão de obra. Muitas vezes a gente não consegue contratar dessa forma e a gente tenta formar, a gente vai ao encontro dessas entidades formadoras para tentar formar juntos e conseguir essa mão de obra que muitas vezes a gente não consegue por outra via, né? Mas, gente, muito obrigado. Bom, eu quero agradecer demais a participação do Johnny Santos, secretário de Educação de São José dos Campos, do Bruno Frossart, diretor da SECRA aqui. Eu acho que a gente precisa arrematar, lembrando de uma coisa, que quando a gente fala das dificuldades que a saúde pública tem, a gente sente na pele de imediato. Quando a gente pensa nas dificuldades da segurança pública, a gente sente na pele de imediato. Mas quando a gente debate as questões relacionadas com a educação, e principalmente a educação pública, a gente não sente o efeito imediato. Mas eu garanto para vocês que isso se afeta também a segurança, a saúde e muito mais coisas relacionadas com a sociedade ao longo do tempo. Então, também é uma prioridade e ela precisa ser tratada com pressa na ação, mas com muito planejamento na forma de aplicar esse caminho para a gente conseguir solucionar isso. A gente está com um problema bem sério, os estudantes que ficaram afastados das escolas tiveram impacto na sua formação, principalmente os mais jovens, e a gente vai ter que corrigir isso ao longo do tempo. Então, a sociedade precisa entender que todos juntos precisam trabalhar para resolver essas questões. E a gente vai ter que saber o quanto a gente está disposto a pagar para que a nossa educação melhore de qualidade. Gente, esse foi mais um Mais Vale e a gente se encontra na próxima edição. Até lá e muito obrigado a vocês.